segundinhos aí para a gente começar agora. Você está dando para ocupar? Eu acho que ele está dando para ocupar, não tá? Acho que já deu, né? Alguém está com o relógio aí? O meu está dando. Olha, certo. Então, como eu disse, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen. E eu sou voluntária aqui do Steven. E eu vou estar facilitando essa discussão de hoje. Essa discussão é uma discussão muito importante. O tema é medicina do espírito. E eu vou pedir muito que os espíritos me iluminem para que eu possa passar a mensagem que vai fazer diferença para vocês, né? Tá bom? Então a gente sempre começa com uma prece. E aí, se vocês quiserem se juntar a mim, eu vou fechar os meus olhos para concentrar melhor. Então vamos nos conectando aos nossos mentores espirituais, nossos protetores, nos conectando também aos espíritos mentores da casa Paul Steven, pedindo a esses mentores que nos auxiliem tanto na palavra quanto no entendimento daquilo que nós formos olhar aqui hoje. E também que nos ajude a fazer conexões mais profundas com entendimentos que a gente já tem dentro de nós, para que essas conexões possam nos ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade de ajudar o próximo. E nós pedimos também que possa abençoar todas as pessoas que estão de casa ou assistindo mais tarde, para que eles também possam, aproveitar o tema, aproveitar a oportunidade da discussão aqui hoje. Nós pedimos aos mentores que fiquem conosco, que assim seja. Bem, como eu disse, esse é um tema muito importante, porque a medicina do espírito é a medicina que vai curar todos os nossos males. E às vezes a gente pensa na medicina como a medicina que vai curar os nossos males físicos, mas a gente vai ver que tem uma ligação profunda entre os nossos males físicos, mentais e espirituais, com o nosso espírito. Não é verdade? Então, a primeira bibliografia que eu estou usando é a Gênesis, na parte dos fluidos. É esse livro que chama O Amor como Solução, o Espírita Joana de Ângeles, e na parte que chama Doenças da Alma. E esse outro livro que chama Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, ele faz comentários sobre o Evangelho de Mateus. E é no capítulo, no tema, ante o divino médico. É esses três que eu vou estar usando. Então, eu queria começar com uma pergunta. Por que Jesus não curou todas as pessoas, todos os doentes, na época? Por que ele curava um tuberculoso ou um leproso e não curava outro? Ele não podia chegar e falar assim, todo mundo que está aqui está curado? Por que será que ele não curou todo mundo? Deve ter alguma coisa aí, né? Por quê? Está ligado com o quê? E eu vou deixar essa pergunta aí. Eu gosto de vez em quando deixar perguntas para a gente, para nossa cabeça ir funcionando aí no fundo. Por que será que Jesus não curou todo mundo? Porque ele tinha capacidade. Tá? Não era por falta de capacidade. E a gente vai olhar os fluidos e curas quando que elas acontecem, Por que Jesus curava e a pessoa melhorava na hora? E às vezes a gente vê outras pessoas que trabalham também com healing e essa cura não acontece desse jeito. E o que causa os nossos transtornos? A gente vai ver isso também. Tá bom? Então nós vamos começar
olhando a Gênesis, falando dos frutos. O que acontece? No universo, o que os Espíritos nos falaram é que existe Deus, obviamente, a fonte de todas as coisas, né? Criador de todas as coisas, e Deus criou dois princípios. O princípio espiritual, que deu origem a nós, os espíritos, todos os seres cientes, né? E o princípio material, que dá origem a tudo que é material. Então, na Gênesis, quando a gente está estudando o capítulo dos fluidos, ele fala sobre o fluido cósmico universal, que vem dessa parcela que criou tudo que é físico. Então, tudo que é físico foi criado disso. E todos os espíritos foram criados de outro princípio, diferente do material. Então, ele fala que o perispírito e o nosso corpo físico, eles são criados desse princípio aí. Então, o nosso perispírito, ou o perispírito de alguém que está desencarnado, ele tem capacidade de doar energia para uma outra pessoa. E dependendo do teor dessa energia, ela pode ser uma energia que vai equilibrar aquela pessoa, ou vai causar, desculpa, tem que tirar esse um pouquinho, ou desequilibrar. Então, quando você está trabalhando com cura, a pessoa está vibrando para você equilibrar. Mas existem situações quando a pessoa ou o espírito é desequilibrado que ela pode causar desequilíbrio. E mais ainda, nós podemos causar esse desequilíbrio em nós mesmos. Entendeu? Por quê? Porque a gente está trabalhando com fluidos. Nós estamos trabalhando com a parte física nossa, tá? Então, os fluidos, eles falam que eles dividiram em alguns fluidos. O fluido magnético, que é o do nosso corpo. Tem o fluido espiritual, que é dos espíritos, que não estão encarnados. E tem uma mistura, que é o que tem na sala de passes. Então, quando você vai na sala de passes, o passista está doando uma parte dos fluidos que você vai receber. E os espíritos estão doando a outra parte, para ajudar também. E a combinação é o que a gente recebe na sala de passe. E aí cabe para a gente, que está sentadinho ali, a estar receptivo. A estar assim, ok, eu quero receber esse benefício. Porque são energias, tudo no universo é energia. Então são energias, então a gente tem o nosso papel. Então, quando a gente fala de cura física, que é o primeiro ponto que eu vou falar, a gente sabe que existem os fluidos e que esses fluidos têm o poder de curar. Então, eu, como mãe, eu posso chegar, às vezes eu estou com um filho doente, qualquer coisa, e abraçar, e a minha energia, porque eu quero tanto, eu amo tanto aquele ser, a minha energia pode ajudar a curar aquele ser. E isso está na Gênesis, nesse capítulo, item 31 a 34. Agora, o mais interessante que eles falaram, que nós podemos desenvolver a nossa capacidade de curar. Ok? A gente pode desenvolver isso. E com o tempo, a gente vai chegar ao ponto de fazer coisas como Jesus. Milhares de encarnações aí pra frente, entendeu? Porque ele fala o seguinte: por que será que Jesus curava instantaneamente? Ele falou que tem gente que cura, que dá, por exemplo, paz. Aos pouquinhos a gente vai sentindo melhor. Vai equilibrando, vai equilibrando, vai equilibrando, né? Tem os healers que fazem alguma coisa e aquilo aos pouquinhos vai. Mas eles falaram que são muito raras as pessoas que, impondo a mão, conseguem curar instantaneamente uma doença. Ainda no planeta Terra enterrado. O que não quer dizer que não vai acontecer no futuro, tá? Porque a gente sabe que está tudo progredindo. Então ele fala que Jesus tinha uma capacidade de curar diferente dos discípulos dele. Muito diferentes. Porque ele já tinha todo esse conhecimento e esse desenvolvimento. Né? Então, antes de a gente vir para a causa, nós vamos olhar essa passagem aqui de Mateus, que é uma passagem muito interessante. Jesus estava com os discípulos dele comendo e tinha pessoas consideradas de má vida, eram pessoas que
ou era o cobrador de impostos, ou era gente que era considerada de má vida na época, e Jesus estava comendo com todo mundo. E o pessoal, os fariseus da época, falaram assim: ah, é assim? Esse é o mestre de vocês? Esse é o Messias? Comendo com pessoas de má vida? E Jesus, escutando isso, ele vira e fala assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. E aí a gente sabe que o que Jesus quis dizer eram os doentes de todos os tempos. Porque os ensinos de Jesus, aquilo que ele veio trazer, não foi só para as pessoas da época. Naquela época, quem estava preparado para ouvir eram as pessoas que estavam sofrendo, eram as pessoas que estavam fisicamente doentes, eram as pessoas que estavam passando por extrema dificuldade. Eles estavam abertos ao ensinamento. Mas não era só para eles que Jesus veio para toda a humanidade. Porque o ensino dele é um ensino eterno. As verdades que Jesus falou é para todos os tempos. Então, é para nós, sofredores de hoje, que naquela época era quem estava tirando a pedra de Jesus lá. Que a gente não tinha condição de entender. Então, graças a Deus que não foi só para aquela época. Porque agora a gente está tendo a oportunidade de ver de novo os ensinamentos. E quem sabe aprender. E os ensinamentos que ele trouxe não foi para curar só o físico. Por isso que é tão importante a medicina do espírito. Que não é para curar só o físico, é para curar todas as nossas doenças. Porque quando Jesus falou assim, são os doentes aqui, ele não estava se referindo só às pessoas que tinham doença física. Ele estava se referindo às pessoas ignorantes. Doença do espírito, de não ter um entendimento. É esses que precisavam de Jesus, né? E quais são as causas dos transtornos, das doenças que a gente tem, do transtorno mental? Qual que é a causa? A Joana de Anjos, eu vou ler porque ela fala brilhantemente. Ela fala, e o Emmanuel também fala isso. Vocês vão ver, eu vou ler porque os dois são maravilhosos e eles falam de forma muito distinta. E eles falam o seguinte, que através da nossa evolução, desde o início, a gente passou por muitos sofrimentos. A gente passou por traumas, a gente passou por dificuldades. A gente, na nossa ignorância, desenvolvendo, a gente passou por muitas coisas. E como a gente está aprendendo a lidar com isso, a gente pensa de uma determinada forma. A gente adquiriu um determinado jeito de pensar sobre as coisas. E o nosso pensamento afeta o nosso corpo e a nossa mente. Mas eu vou ler, porque a Joana, ela tem gente que acha que a palavreada é meio difícil, mas ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela fala o seguinte: a causa de todo transtorno e disfunção grave que tenha lugar na organização celular do ser humano e nos tecidos delicados da psique, ou seja, no corpo e na mente, encontra-se fixada no espírito. Então, a causa de todos os transtornos. Aí eu faço uma pergunta para vocês, por isso que eu vou falar assim, por que Jesus curou todos os doentes? Se a causa está no espírito, e as bactérias, e os vírus, e as outras coisas que estão aí externas chegando até a gente? E agora? Como é que faz? Será que não é o vírus que está causando? Ou como assim que é dentro da gente e é o vírus, ou a bactéria que está ao nosso redor? E agora, ciência? A ciência está certa. Existe o vírus, existe a bactéria e está causando doença. Mas por que será que Maria Madalena, quando Jesus pediu para ela cuidar dos leprosos, a lepra é extremamente contagiosa, as pessoas não chegavam perto dos leprosos. Ela ficou anos cuidando dos leprosos. Anos sem desenvolver lepra. Ela só desenvolveu lepra no final da vida dela, morreu. Por que será, gente? Não vou responder agora, tá, gente? Não, gente, você tem que pensar, você sabe por
falo e nada acontece, se é professora, você sabe. Tem que vir de dentro da gente. A gente tem que falar assim, nossa, olha a verdade. Por que será que ela, trabalhando no bem por anos a fio, não pegou a lepra, só pegou no final da vida dela? Outra coisa, que às vezes a gente fala assim, tá dentro da gente, mas por que será? Será que o Chico Xavier, que tinha um problema no olho, que ele sofria demais, ele sofria muito com dor no olho, tadinho. Ou então, a irmã Dulce, com aquela saúde debilitada, é o que? Eles mereciam isso? Isso é uma prova. A gente tem que pensar essas coisas. Essas coisas são importantes a gente pensar. Será que tinha um motivo para a pessoa vir com o olho daquele jeito? Será que é alguma coisa do passado do Chico? Eu não sei dizer, tá? Provavelmente Chico falou em algum livro deles. Mas eu sei o seguinte. Vocês conhecem lá o Fabiano de Cristo? Vocês já ouviram falar do Frei Fabiano de Cristo? Então pesquisem ele, Frei Fabiano, história maravilhosa. O Frei Fabiano de Cristo, ele tinha uma ferida, ele tinha feridas que ele era um frei, ele trabalhava no Rio de Janeiro, apesar dele ser português, nascido numa família rica. Um dia ele viu uma pessoa caída, rica, mas ele era muito bondoso, sempre ajudando as pessoas. Ele viu uma pessoa caída, muito machucada, e ele pegou aquela pessoa e o cara falou assim, alguém tentou me matar. E ele começou a perder consciência, delirar e tudo. Ele falou, eu vou te levar aqui para esse lugar, para essa hospedaria, a gente cuida de você lá. E nesse cuidado dele e tudo, ele falou assim, não, eu vou ficar aqui até esse homem, né, se recuperar. No meio do delírio da febre, a pessoa doente vira para ele e fala assim, o nome dele era João na época, fala assim, João, finalmente você veio até mim. Aí ele falou assim, que isso, o senhor está caído no chão, eu estou ajudando ele, está falando que finalmente você veio até mim? Ele falou assim, há muitos anos, muitos séculos, você trabalha comigo, João. E eu estou te chamando novamente. Aí ele falou assim, gente, quem que é esse homem? Pensa você encarnado, isso acontece. Aí ele falou assim, o quê? Aí ele falou assim, quem é você? Porque eu não estou entendendo, eu não lembro de você. Como assim eu trabalhei com você há muitos séculos? Encarnado. Não existia muito esse conceito de reencarnação. Aí ele fala assim, eu sou o Cristo, João. E eu quero que você cuide das pessoas mais necessitadas. Acabou. E ele continuou perguntando, aí já não era mais, não estava falando mais nada com nada. Aí ele ficou atordoado, saiu, foi para casa, dormiu e sonhou com um franciscano vindo na direção dele. E quando o franciscano chegou perto, ele viu que era Francisco de Assis. E Francisco de Assis falou assim, João, está na hora da gente trabalhar. Aí ele falou assim, eu já sei, eu tenho que me livrar de todos os meus bens, porque ele era muito rico. Você tem que me livrar de todos os meus bens. Aí ele falou assim, calma, João. Você vai se livrar de todos os seus bens, mas ajudando as pessoas. E aí o João, quando ele acordou, ele decidiu virar um franciscano. Ele pegou o dinheiro dele, acertou algumas contas dele, doou uma grande quantidade para caridade e o resto ele começou a ajudar as pessoas. Como ele tinha feito voto de pobreza, ele doou sem nenhuma preocupação. Mas ele tinha, ao longo, depois de muitos anos de trabalho, ele desenvolveu essa ferida que ele tinha o tempo inteiro. E as pessoas falavam assim, mas agora Fabiano, né? Mas Frei Fabiano, por quê? Por que será que Jesus fez um negócio desse com você? Você que ajuda tantas pessoas. E ele falou assim, isso me ajuda a ser humilde. Isso me ajuda a entender que meu corpo não é nada. E tinha um cheiro muito forte, entendeu? Então ele tinha que realmente ser muito humilde. Então, às vezes, gente, e não é o nosso caso, tá? Isso aqui, no caso de pessoas que vêm em missões, eles podem pedir para passar por determinadas situações para ajudar eles a manter o foco no que eles estão fazendo. Então, por exemplo, Chico Xavier, né?
irmã Dulce, para manter o foco de que esse corpo aqui é passageiro. Então deixa eu fazer o trabalho que eu tenho que fazer. No entanto, Emmanuel, que é Emmanuel, ele fala o seguinte: milhões de nós outros, tá? Milhões de nós outros, ele está se incluindo no meio. Espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas há séculos. Então somos nós que estamos precisando desse aqui. Né? Ele fala assim, a gente carrega, olha só que interessante que ele fala, carregando débitos e inibições, que são esses traumas, gente, que a gente causa a nós mesmos, que a gente causa no outro, por ignorância. Jesus mesmo falou, a gente é mais ignorante do que mal. A gente erra, não porque às vezes a gente é maldoso, porque a gente não sabe. Na conversa hoje você estava falando, Vera, imagina quando eu chegar do outro lado, as coisas que eu sei, que eu lembro que eu fiz errado, é uma coisa, e aquelas que eu nem sabia que eu estava fazendo errado, nem sabia que o fato de eu virar as costas atingiu a pessoa de um determinado jeito, né? Então, às vezes a gente magoa e fere por ignorância. Não é porque a gente é mau. Tá? Existe uma ocasião que as pessoas elas estão conscientes e aí elas fazem aí a maldade. Mas às vezes pode ser reação de um trauma profundo. Então Emmanuel fala isso, olha, carregando débitos, coisas que a gente errou, e inibições contraídas em existências passadas ou adquiridas agora. Aquele psicólogo, o Gabor Mate, né, ele fala que ele trabalhava com trauma, trabalhava com pessoas que eram homeless, né, e tinham profundos problemas mentais. Ele falava assim, eu quando me aproximava deles, eu nunca falava assim, gente, por que você está fazendo assim? Eu perguntava para eles, o que aconteceu com você que te deixou assim para você reagir desse jeito? O que foi que aconteceu na sua vida? E se a gente acredita em reencarnação, o que aconteceu nas minhas vidas passadas que me faz tratar o outro ser humano de um jeito que eu não gostaria de tratar? Mas inconscientemente eu ainda não descobri o que é e continuo fazendo do mesmo jeito. Então, é isso que Jesus também estava falando. Esses doentes, que às vezes a gente quer mudar, mas a gente carrega isso, que a gente ainda não aprendeu a lidar com as dificuldades que a gente passou vida após vida. E às vezes nessa vida mesmo, né? E ele fala o seguinte, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino mestre, é o nosso divino médico. E ele fala, basta uma ligeira reflexão para a gente encontrar no Evangelho tudo que a gente precisa para a gente se transformar. E aí, eu vou falar aqui. Vou dar só alguns exemplos que eu quero falar de um negócio que chama dieta mental, que eu acho que já falei, mas é importante a gente falar de novo. Ele fala assim, para perturbações do egoísmo, Jesus falou, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, esse primeiro você acha em Mateus 7, nesse segundo você acha em Lucas. Na paciência, possuirás a ti mesmo. Isso é Jesus falando. Nos acessos de revolta, humilha-te e será exaltado. Isso está em Lucas. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Jesus falou isso, está em Mateus. Então, o Emmanuel, nessa página, ele analisa todas as nossas posturas e os nossos jeitos de pensar que estão nos causando doença física e mental e mostra no Evangelho que Jesus deu como resposta. Nós estamos chegando ao fim e eu queria muito voltar na Joana de Ângeles, porque ela fala o seguinte, vale a pena ler, tá? Muito interessante quando ela fala das doenças da alma. Danadinhas, podem escutar, não tem nada proibido aqui não, pode escutar. A mente é a atividade do espírito, a educação da mente, desculpe. A educação da mente é a atividade do espírito, que se porta conforme o nível evolutivo.
ampliando a capacidade de discernimento ou fixando-se nos vícios e nas falsas necessidades de comportamento. E ela fala que o nosso pensamento ele emite vibrações que quando a gente encarna, aquilo vai chamar para a gente aquilo que a gente estava discutindo antes na conversa espírita. Vai chamar para a gente oportunidades para a gente aprender aquilo que está desequilibrado dentro de nós. E ela fala, ela é muito interessante, né? Proporciona colheita de construções mentais. Mas ela adiciona, impulsionando para a glória estrelar. A gente acha que está acontecendo, né? A gente estava discutindo, né? Por que esse sofrimento tão doído? Ela fala assim que é para impulsionar a gente para a glória estelar, gigantesca. Por isso que a gente está passando, desde que a gente consiga entender. E o negócio da dieta mental, tem duas pessoas do início do século que falavam nessa dieta mental e como que isso pode mudar a sua vida. E a dieta mental, que eles chamam de mental diet, eles falam para a pessoa fazer 7 dias. Nesses 7 dias, você tem que não pensar, não pensar, não dar continuidade a nenhum pensamento negativo. Então eles falaram assim, igual você está sentado do lado de uma fogueira, se o pensamento vem, porque vai vir, gente, se ele bate em você e você faz assim, aquela faísca, você faz assim, não vai te queimar. Então ele falou assim, se o pensamento vier, você entendeu que o pensamento vem e você deixa ele partir, você ainda está na dieta mental. Agora, se o pensamento vier, bater em você e daquilo ali desencadeia, mas nossa, daquela vez, mas não sei o quê, mas e eu? Porque não sei o quê. Aí você já sai da dieta. Ele falou que é a coisa mais difícil, mas é a dieta mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Porque ele falou assim, depois desses 7 dias, você vai notar uma mudança muito grande na sua vida. Aí tá. Ela foi tentar fazer. Assisti a palestrinha dele. Emmett Fox. Então, você colocar Mental Diet, Emmett Fox, ou então Neville Goddard. Os dois falam da Mental Diet. Gente, ou coisa difícil. Eles falaram assim, é mais fácil você ficar 21 dias sem comida do que você ficar 7 dias controlando seu pensamento. No entanto, a Joana de Anjos fala como é importante a gente educar o nosso pensamento. E mesmo que eu não conseguia, tá? No dia 3, eu falei, dia 3 eu ainda estava assim, sabe? A partir daí desgringou. Mas eu aprendi uma coisa. Aprendi uma coisa muito importante. Que a gente consegue prestar atenção nos nossos pensamentos. E a gente consegue direcionar o nosso pensamento para aquilo que é mais produtivo. E daí que vem o que Jesus falou, que quando ele fala assim, eu e o Pai somos um. Quando que a gente poderia ser um com Deus? Quando os nossos pensamentos tiver à disposição daquilo, a gente não fala no Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lindo de falar, mas na hora de executar é mais complicadinho. Então, quando a gente se coloca à disposição, não é que a gente perca a nossa vontade ou os nossos desejos, não é isso. É a gente entender que às vezes o desejo de Deus é diferente do nosso e a gente sabe abrir mão do nosso desejo, que é um desejo que a gente não consegue entender, que a gente não está vendo a figura inteira, para aceitar um desejo divino que está vendo onde que nós vamos melhorar. Então, às vezes, tudo que vem, tudo que chega até nós, ele tem um propósito, e é um propósito divino. E é um propósito de, eu vou usar as palavras de Joana de Anjos, de nos propulsionar, como é que é? Impulsionar para uma glória estelar. Seja quando a gente faz a programação reencarnatória,
é sempre para o nosso bem, seja na escolha das nossas provas, seja quando a gente sabe que a gente tem coisas no passado que a gente tem que ajustar, tudo isso é feito para o nosso bem. Então, a medicina do espírito, para a gente concluir, é o que a medicina nossa vai caminhar nessa direção. A gente não vai parar, gente, no tratamento físico, não é nada disso. Se a medicina está no jeito que ela está, é porque tem um porquê. A gente está com uma doença no corpo físico. A gente está com uma doença mental. A gente tem tratamento disponível, a gente vai utilizar. Mas em conjunto, isso que tanto ela quanto o Emmanuel falam, em conjunto com esse tratamento físico, nós temos que fazer um tratamento do nosso ser. De identificar o que é que está nos ajudando a manter. É trabalhar algum trauma do passado, é melhorar o nosso entendimento a respeito de alguma coisa. E em conjunto, a medicina da terra com a medicina espiritual, a gente vai alcançar o que quer que a gente queira, né? Nossa evolução. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente meditar. E não, eu não vou responder isso aqui, porque vocês vão responder isso. Por que Jesus, porque tudo que a gente discutiu aqui a gente sabe. Por que será que Jesus não curou todo mundo? Será que na hora que ele olha, ele não vai saber quem é que a doença vai ser mais vantajosa do que a cura? Entendeu? Será que como médico das almas, ele não sabe se eu preciso tomar mais remédio? Ou se pode parar de tomar remédio? Entendeu? Então é isso. E eu queria só fazer uma recomendação que eu já falei com as pessoas. Gente, eu não tinha assistido aquele coisa que tem no aplicativo. The Chosen. Gente, é muito bom aquilo. É a primeira vez que eu vi Jesus retratado mais próximo do que eu acredito que Jesus realmente seja. E os discípulos como seres humanos, com todas as suas falhas, mas com muita vontade e muito amor a Jesus e vontade de acertar. Ok? Então vamos agora fazer nossa prece de encerramento. E nós vamos vibrar muito amor para todos nós que estamos aqui, pedir os mentores energia de cura, né? Para todos nós que estamos aqui. Então nós vamos agradecendo aos nossos amigos espirituais que prepararam o ambiente aqui. Que mesmo que a gente entre diretamente aqui sem tomar passes, nesse ambiente os espíritos têm a oportunidade e a condição de nos auxiliar também. Nós vamos agradecendo por isso, nos conectando até os mentores maiores aqui da casa, agradecendo por toda a proteção e amparo, mas vamos pedindo a eles que nos ajude a levar ainda mais os nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, que veio e deixou esses ensinamentos tão maravilhosos para todos nós. E nós pedimos com muito carinho, querido Mestre, ajude-nos a fazer essa transformação tão necessária, a ter paciência com aquelas áreas que a gente tem de dificuldades por causa de trauma, por causa de sofrimento, e muito mais paciência e ainda mais persistência aquelas áreas que é a área do ego mesmo. Nós pedimos muita saúde física, muita saúde espiritual, muita saúde mental para todos nós, para que nós possamos não só viver uma vida em abundância, mas também auxiliar todos aqueles que estão no nosso redor. Então nós conjuntamente vamos unindo as nossas vibrações de amor e pedindo aos mentores aqui presentes que possam levar essas vibrações a todos os lugares no nosso planeta onde mais se fizer necessário, onde as pessoas estão sofrendo mais com doenças físicas, com doenças mentais, que eles possam de alguma forma sentir um alívio. Mas pedimos também a todos os espíritos que porventura estejam aqui, que possam também receber esse auxílio.
auxílio nosso, os espíritos sofredores que às vezes estão assistindo. Nós agradecemos e vibramos por todos os países, por todos os governantes, por todos os líderes religiosos e por todos nós, para que possamos trabalhar juntos pela melhora do nosso planeta. Fique sempre conosco, Jesus. Que assim seja. Gente, muito obrigada. A gente começou os trabalhos de passes de tratamento, para quem não sabe. Então, se vocês estiverem precisando assim, de algo a mais, a gente faz um atendimento fraterno com as pessoas, pode ser feito pelo telefone, se não der para ser feito aqui, tá bom? E aí depois tem um passe na cabine que a pessoa entra sozinha e aí tem um grupo de passivo. Né? Aquilo que às vezes a gente não tem número suficiente, se não tiver número suficiente, o mundo espiritual compensa, tá bom? Tem mais algum recado, minha gente, que você sabe? Alguma coisa? Não? Ok, então, gente. Então,